Fala galera, tudo bem? Ajax e Benfica prometiam um belo de um confronto, é verdade que as coisas mudam se a gente compara com a época do sorteio, né? A grande dúvida naquela época era como o Benfica chegaria para esse confronto, porque do lado do Ajax a expectativa já era altíssima. Tem sido um dos times mais agradáveis de ver na Europa, não só na atual temporada, mas a fase de grupos tinha potencializado isso, né? Há alguns anos o trabalho do Erik Ten Hag é muito bom, e o Benfica agora com o Nelson Veríssimo no comando, de que forma chegaria, conseguiria competir ou não diante de um time de tanto volume ofensivo? E a resposta dos primeiros 90 minutos foi: sim, é um jogo que vai entregar, é um confronto que vai entregar o que prometia, em termos de entretenimento mesmo, em termos de qualidade de jogo aberto, de trocação. Então foi um duelo dos mais interessantes das partidas de ida das oitavas até aqui. No todo, acho que o Ajax teve mais qualidade e foi melhor na maior parte do tempo. O que não significa que o Benfica não tenha ido bem. O Benfica conseguiu responder bem e teve períodos bons dentro do jogo, inclusive para ir buscar o empate e conseguir sair ainda que dentro de casa, mas com um 2-2 que o mantém vivo para a partida da volta. Que é na Holanda, é difícil, o Ajax era favorito antes do confronto começar, continua sendo, mas o Benfica leva para a Holanda uma igualdade, né? Sempre lembrando que não tem mais a questão do gol fora. Então o 2-2 para o Ajax também não chega a ser aquele grandíssimo resultado que talvez fosse com o regulamento anterior de critério de desempate pelos gols marcados fora de casa. Agora, olhando para o andamento da partida, para o desenvolvimento da partida, a gente vai ter períodos ali e características específicas de um lado e do outro que vão chamar a atenção. O Nelson Veríssimo até falou que foi a melhor partida do clube sob comando dele. Então, o que diz bastante sobre essa capacidade de competir que o Benfica mostrou. Vamos usar o campinho, vamos falar de alguns desses aspectos, até para falar sobre os dois lados atacando e defendendo. Era natural que a maior preocupação do Benfica tivesse que ser tentar frear um pouco esse ímpeto e a ofensividade de um Ajax que é muito confortável ao sair jogando. Então o que acontecia era um Benfica num bloco mais próximo do meio campo, sem tentar subir a pressão, mas se fechando com duas linhas com quatro. Não era nem se fechando lá atrás não, porque a primeira linha jogava adiantada, jogava próxima do meio campo, com um time muito compacto, né, com um time muito agrupado. Então uma primeira linha com quatro, uma segunda linha com quatro, com Everton pela meia esquerda, o Rafa Silva pela meia direita, né, com Tarabt e Weigl por dentro, e o Gonçalo Ramos sendo o cara que encostaria no Darwin Núñez, alternando o posicionamento para ser ora um terceiro meio-campista por dentro, ora um segundo atacante mais próximo. Nessa fase sem bola, fica mais nítida essa formação de um quinteto de meio-campo, mas muito mais para a cara da variação de um 4-2-3-1, ora com a segunda linha com 4 e o Gonçalo Ramos um pouco mais à frente. E o Ajax, como que faz essa saída, né? O Ajax tem um repertório e está muito acostumado a iniciar saída, fica muito à vontade com a bola entre os seus defensores. Tem sido muito agradável de ver o Ajax jogar por essa qualidade, né? Seja com o Timber conduzindo a bola, seja com Edson Álvares baixando para fazer a saída, seja com Lisandro Martins se projetando para fazer a saída, seja com o Mazraoui como um zagueiro pela direita, como um meio-campista por dentro, como um lateral que ataca pelo lado, seja o Daley Blind lançando por dentro, se projetando por fora. A linha defensiva do Ajax traz inúmeras possibilidades de saída de bola e de variações. Isso por si só é muito interessante. E no jogo que a gente via muito era a saída de bola com um blind um pouco mais avançado, até para permitir que o Tadic centralizasse um pouco mais partindo da esquerda para dentro, enquanto do outro lado o Mazraoui ficava mais próximo dos dois zagueiros, mais perto da saída, da base da saída de bola, até porque o Antony é quem joga muito espetado. Aliás, mais um belo jogo do Antony na Champions. É verdade que no segundo tempo ele se desentende, ele poderia até ter sido expulso por um lance bobo lá naquele desentendimento com o Darwin Núñez na reta final do jogo, mas o Antony mais uma vez mostra uma enorme qualidade de um dos protagonistas da Champions nessa temporada, né? Partindo da direita para arrancar na direção da linha de fundo, para dentro, no drible, no repertório, na qualidade de passe. O Antony faz uma temporada excepcional quando a gente olha para as atuações na Champions. E de novo foi um destaque da equipe do Ajax. Então essa saída se dava dessa forma. O Benfica tinha o Everton alternando, né, o momento de subir para tentar incomodar um pouco essa saída do Mazraoui, porque invariavelmente o Ajax tinha mais opções de saída de bola do que o Benfica para pressionar ou para tentar subir um pouco mais a marcação. Por exemplo, tem um período do primeiro tempo que é até interessante, dá para olhar na imagem, como o Benfica tenta esboçar uma marcação um pouco mais agressiva com seus dois jogadores por dentro, Gonçalo Ramos e o Darwin Núñez, só que
O Ajax já tem por cultura, por filosofia, colocar o goleiro na participação dessa saída. Mas sempre três que ficavam nessa base. Fosse o Mazraoui, fosse o Edson Álvares baixando, fosse o Daley Blind ficando. Então, com os dois zagueiros. Então eram sempre três jogadores de defesa do Ajax iniciando a saída de bola, mais o goleiro. Então, em alguns momentos, o que a gente via era basicamente um losango envolvendo os dois atacantes do Benfica que tentariam pressionar. Em outros momentos até era um trio com Everton se projetando também, ou até um dos meio-campistas subindo também, mas de uma maneira geral, o Benfica não conseguiu pressionar de uma forma que incomodasse para valer a saída limpa que o Ajax costuma ter para ganhar metros, para avançar, e aí deixando o Antony bem espetado pela ponta direita, com o Berghaus fazendo esse papel de ser um meio-campista, mas que muito mais vai atacar por dentro e incomodar o espaço às costas dos volantes. Da mesma forma, o Gravenberch podendo ser esse meio-campista que abre para tentar arrastar com ele um dos volantes. É um Ajax difícil de ser marcado. É um Ajax de um repertório, de uma qualidade coletiva muito grande e que conseguiu ser superior, principalmente quando a gente olha para o primeiro tempo. No final da primeira etapa poderia até ter ampliado, acaba não conseguindo fazer isso, depois toma um empate quando o Benfica cresce. Virando um pouco esse tabuleiro, era interessante a forma como o Ajax não permitia que o Benfica ficasse confortável ao tentar sair jogando. E a ideia ali era encaixes individuais na faixa central do campo. Então não é que o time marcasse individualmente ou encaixasse o campo todo, ou que todo mundo tivesse bem definido o seu alvo na marcação individual. Não, mas os três meio-campistas do Ajax, esses sim, esses pressionariam individualmente os meio-campistas do Benfica, basicamente o jogo todo. E aí eu tô falando de Edson Álvares, o primeiro volante, encaixando no Gonçalo Ramos, que era esse meia barra segundo atacante do Benfica. O Gravenberch encaixando no Taarabt e também o Berghaus encaixando no Weigl. E assim, esses três encaixavam nos três meio-campistas do Benfica que não conseguiam participar tanto da saída de bola porque estavam sempre sendo pressionados de alguma forma. Isso induzia o Benfica a ter que sair pelos lados. Então foi muito constante, por exemplo, ver no momento de saída de bola, Antony e Tadic variavam, né? Eles poderiam compor um pouco mais ao meio campo ou pressionar de fora para dentro no momento em que a bola estivesse no setor deles. Então o Haller iniciava essa pressão, os atacantes saíam de fora para dentro, pelo menos um deles, para tentar pressionar o lado da bola. Os três do meio praticamente não saíam desse encaixe da pressão. E o Ajax consegue tirar a tranquilidade do Benfica para sair jogando, mesmo que o jogo fosse em Portugal. O Benfica tem dificuldades para sair jogando e o Odysseas Vlachodimos, né, o goleiro, acaba lançando, tendo que direcionar muitas vezes essa saída para os lados. Então, muitas vezes no jogo a gente via meio campo encaixado, sem opção de passe para acionar os meio-campistas do Benfica, e aí o que gera a saída? Passe para as laterais, tentativa de um passe um pouco mais longo, um passe pelo alto, uma cavada, para achar um Grimaldo pelo lado, para achar o Gilberto pelo outro, para achar os meias abertos, eventualmente, o Everton ou o Rafa Silva. E aí a gente precisa falar de algumas das importantes válvulas de escape que o Benfica teve no jogo. E talvez a capacidade do Benfica para se manter vivo no jogo, para gerar problemas, para chegar a 2 gols, para conseguir sair com o empate, tenham sido algumas atuações individualmente falando. Um Darwin Núñez capaz de brigar por todas as bolas no ataque e que no fim do jogo até já nem estava mais por dentro, já estava mais pelo lado até. Uma outra opção importante da equipe, um Taarabt, importantíssimo, porque foi dentro desses encaixes, dessa pressão que não era fácil, não era um cenário confortável para os meio-campistas do Benfica. Ele foi quem gerou vantagens, quem ganhou duelos, quem superou o Gravenberch várias vezes dentro do jogo para conseguir avançar com a bola, conseguir clarear uma saída de bola, conseguir num domínio escapar dessa pressão que em alguns momentos era sufocante para os três meio-campistas. Então o Taarabt individualmente foi talvez a peça mais importante para dar conforto, entre aspas, para dar um respiro para o Benfica ter a bola e superar essa pressão que o Ajax fazia na faixa central. E o Rafa Silva. O Rafa Silva acaba sendo fundamental em momentos-chave da partida. O primeiro gol do Benfica, né, quando a gente olha, aliás, se a gente quiser olhar, o gol do Ajax, o primeiro, 1-0, sai exatamente desse cenário do Ajax, pressionando por dentro, impedindo saídas que acionassem os meio-campistas, forçando o Benfica a explorar passes laterais. Um domínio errado do Grimaldo, ao receber um lançamento pelo lado esquerdo, vem a interceptação do Mazraoui e dali ele chega à linha de fundo para fazer o cruzamento para o gol do Tadic. Então o primeiro gol do jogo nasce exatamente desse cenário de encaixes do Ajax agressivo na faixa central, obrigando o Benfica a usar os lados do campo. Depois vem o gol contra do Haller, o gol a favor do Haller, e quando a gente fala
dos gols do Benfica como um todo, ou dos melhores momentos do Benfica como um todo, mesmo que o primeiro gol tenha sido um gol contra, a origem daquele escanteio, daquela sequência de ataques, já tinha sido um momento em que o Rafa Silva consegue acelerar e quebrar marcação, até por inverter lado com o Gonçalo Ramos, e aparece por dentro para gerar problemas, atacando o espaço. E acaba que essa velocidade do Rafa Silva apareceria muito no segundo tempo também. Nos 5 minutos anteriores ao gol de empate, o Rafa Silva vive ali talvez o melhor momento individualmente de um jogador do Benfica na partida. Não foi uma partida constante do Rafa Silva, mas nos momentos em que ele apareceu, ele fez a diferença. Porque aí ele vira uma opção que quebra a marcação, que quebra um pouco esse encaixe. No segundo tempo já é um pouco diferente, né? O Yaremchuk, que marca o gol inclusive, é quem entra, e o Yaremchuk entra por dentro com o Gonçalo Ramos ainda encostando e se movimentando. Isso empurra o Darwin Núñez para o lado, ele ajuda a fechar o lado esquerdo no momento sem bola, mas vira um jogador de força a mais. Ou seja, o Benfica acaba acumulando jogadores de força nessa chegada à área. E o Rafa Silva pela direita passa a gerar muitos problemas pro Blind, pela velocidade para atacar em profundidade, mas também por circular por dentro. Então o Rafa Silva vindo de fora para dentro e mais um ataque que congestionava, que sobrecarregava os defensores do Ajax, isso faz com que o Benfica consiga criar espaços e o Rafa Silva vira esse desafogo, porque ele passa a ser o cara que vira a chavinha da velocidade, da aceleração, por fora ou por dentro. Então a sequência de ataques que o Benfica tem para chegar ao 2-2 é exatamente com o Rafa Silva como protagonista. É verdade que muitas vezes com o Gonçalo Ramos sendo o cara que tinha a bola para finalização, como no próprio gol, que é a sobra que fica para o Yaremchuk fazer depois do Pasver soltar a bola, espalmar para cima, né? A bola fica viva na entrada da pequena área e aí o Yaremchuk empata. Mas o Gonçalo Ramos aparece, o Yaremchuk brilha com gol de empate, mas o grande cara desse período do jogo foi o Rafa Silva. Então acho que foi um jogo bem interessante, que teve um Ajax superior quando a gente olha para as diferentes fases do jogo. O Ajax saiu jogando melhor, foi menos incomodado por uma tentativa de trabalho sem bola do Benfica, conseguiu progredir com perigo, conseguiu ter um Antony ativo, conseguiu atacar da forma que está acostumado a fazer, ainda que os meio-campistas não tenham sido tão influentes como em outros jogos, na hora de definição, quando a gente fala do Gravenberch, quando a gente fala do Berghaus, mas o Ajax conseguiu fazer uma partida mais completa, no trabalho sem bola, no trabalho com bola, induzindo o Benfica a sair pelos lados, tirando a qualidade do Benfica por dentro, ainda que o Tarabt tenha sido importante. No todo, o Ajax mostrou mais qualidade com e sem bola. Mas o Benfica soube competir bem e soube se manter vivo, ainda que a partida tenha tido períodos em que o Ajax talvez pudesse ter aberto 2 gols de diferença, o que possivelmente teria definido o confronto pela qualidade desse Ajax, ainda mais um jogo fora de casa e tudo. Mas não foi o que aconteceu. O Benfica escapou dos momentos mais críticos, soube voltar para a partida, deu uma igualada no jogo no segundo tempo, teve um período de superioridade, transformou isso no gol de empate e leva o 2-2 para a partida da volta. Que promete muito, tá? É um dos confrontos mais legais dessas oitavas da Champions. Pode não ser o confronto mais badalado, pode não ser o confronto entre grandes favoritos e tudo, mas esse jogo da ida entregou o que prometia e o Ajax tem sido um dos pontos mais altos do ponto de vista de entretenimento mesmo, de ser um time agradável de ver jogar, por propiciar jogos abertos. O jogo até teve alguns períodos de muita trocação. Não foi o jogo inteiro de trocação, porque acho que o Ajax teve mais controle durante boa parte do jogo, durante o primeiro tempo principalmente, mas em alguns períodos, trocação, velocidade, 2 times agressivos, foi uma partida legal de ver e minha expectativa é bem alta para o jogo de volta. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço e até a próxima.